Opa, galera, tudo bom? Hoje iniciamos nosso estudo da gravitação universal, tá? É uma matéria muito importante. Sugiro que todo mundo depois faça uma leitura sobre a história da física, né? Que aqui eu só vou fazer uma introdução muito rápida. É tão importante porque sempre o ser humano ficou olhando as estrelas e se perguntando o que acontecia, né? Enfim, e aí a gente tem dois pensamentos, tá? Vou fazer apenas um resumo bem rápido: o geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo acreditava que a Terra era o centro do universo e os planetas giravam em torno, né, os planetas, o Sol girava em torno da Terra. Tá? Esse foi o pensamento de Ptolomeu. Tá? Iniciou-se naquela época da Grécia Antiga, né, com os filósofos, e foi mais ou menos até o século XVI, mais ou menos. Tá? E aí também era a época da Inquisição. Se alguém discordasse, né, realmente era uma época muito complicada, né? E aí era cômodo também para a parte religiosa, a igreja, né, aceitar esse tipo de pensamento. Bem, aí depois veio o heliocentrismo, né, que é o pensamento de Copérnico, né? Copérnico estudou, né, observou que o Sol estava no centro do universo, os planetas giravam em círculos, né, concêntricos. Esse era o pensamento dele. Não, e aí veio Galileu e logo depois veio Kepler. Kepler criou as suas três leis, tá? São as três leis de Kepler. Porque Kepler observou, né, estudou Marte durante 30 anos e observou que tinha momentos que Marte acelerava e desacelerava. Com isso, ele criou a primeira lei, que é a lei das órbitas, né? Quebrando um pouquinho o pensamento de Kepler, que o Sol estava no centro do universo, os planetas giravam em círculos, né? E aí veio o pensamento de Kepler, onde ele, observando o movimento de Marte, ele deduziu que os planetas, né, eles percorriam uma elipse, né? Uma fórmula descrevia uma órbita elíptica em torno do Sol. A forma da elipse é uma forma muito interessante que até hoje os matemáticos estudam, né? Eu tenho dois focos, né? E na realidade o Sol está num dos focos dessa elipse. O planeta está descrevendo, né, essa trajetória, né, aqui, que é uma forma de uma elipse. Tá? Esse foi a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler são a lei das áreas, né? E aí os segmentos de áreas, né, que estão aqui, essas áreas aqui, né, são áreas proporcionais, né, aos intervalos de tempos percorridos por essas áreas, tá? E aí ele deduziu a velocidade areolar, que a gente está chamando aqui de K, é uma constante. Então, o planeta vai percorrer uma área 1 sobre um tempo 1, que seria o tempo de AB, né? A área 2 sobre o tempo 2, teria aqui uma área 3, né, sobre um tempo 3. Então, a gente pode botar até aqui, sobre um tempo 3. E assim por diante, tá? Isso aqui seria uma constante. Mas já a velocidade de translação, né, velocidade que o planeta tem aqui, ó, velocidade linear do planeta, já é diferente, tá? Quando ele percorre daqui para cá, mais perto do Sol, a gente vai chamar esse ponto de periélio, periélio perto do Sol. Esse ponto é o mais afastado do Sol, vai ser o afélio. Afastado, afélio, periélio perto do Sol. Então, quando o planeta está aqui perto do Sol, né, ele vai percorrer esse arco AB. Se eu esticar esse arco AB, é maior do que o arco CD. Então, esse arco AB, o ΔS de AB é maior que ΔS CD, os tempos são iguais, velocidade espaço sobre tempo. Quem tem espaço maior, né, tem velocidade maior. Então, a velocidade no periélio é sempre maior do que no afélio. A gente pode constatar isso também pela força gravitacional. Aqui, o planeta mais próximo do Sol, a força gravitacional é maior. Se a força gravitacional é maior intensidade, a velocidade é maior. A área que a distância é maior, a velocidade é menor. Então, o planeta, ele não descreve, né, um movimento circular, né, um movimento de uma elipse uniforme. Ele vai fazendo o quê? Ele vai acelerando do afélio para o periélio e desacelerando do periélio para o afélio. Repara só que a força gravitacional vai estar assim. Quando eu projetar, eu vou ter uma força,
no mesmo sentido da velocidade. Então aqui ele está acelerando. Quando ele está aqui, a força gravitacional está para cá, a projeção vem para cá. Então está contrária à velocidade. Então o planeta, quando está se aproximando do Sol, ele acelera, depois quando se afasta, desacelera. Então ele acelera, desacelera, acelera, desacelera. Então onde ele tem maior velocidade? No periélio. Onde ele tem menor velocidade? No afélio. Tá? Por isso que eu botei aqui, ó, do afélio para o periélio, movimento uniformemente acelerado. Do periélio para o afélio, movimento uniformemente retardado. Bem, vamos para a terceira lei de Kepler, tá? Que é a lei dos períodos, tá? Os planetas, né, eu vou ter um raio médio, que é a média aritmética entre o raio do periélio e do afélio. Aqui é o centro, né, da minha elipse. Aqui é um dos focos da elipse, o Sol está num dos focos da elipse. A elipse sempre, vamos lembrar, tem dois focos. Então aqui tem o raio do periélio, aqui tem o raio do afélio, e aqui é meu raio médio. Meu raio médio é a média aritmética do raio do periélio com afélio sobre 2. Com isso aqui, eu tenho a terceira lei, né? Período ao quadrado, né? O período ao quadrado em torno do Sol, né? Que cada planeta, né, em torno do Sol, de translação, período de translação, é proporcional ao raio médio ao cubo, tá? Dessa órbita, tá? Então esse K, ele é uma constante que depende apenas da massa do Sol. Depende da massa do Sol e do planeta, mas a massa do planeta é desprezível quando comparada do Sol, então a gente pode desconsiderar apenas a massa do Sol. Bem, com isso a gente sabe que os planetas vão descrever raios diferentes, períodos diferentes. O planeta está mais próximo do Sol, o raio é menor, né? Então o período também é menor. O planeta está mais afastado, tem raio maior, período maior. Está aqui uma tabelinha, onde eu coloquei aqui os planetas, o raio médio de cada planeta em unidades astronômicas, o A, né? E botei o período em anos terrestres, para a gente comparar pelos anos terrestres. Então Mercúrio, ele tem o menor raio e o menor período, tá? Só multiplicar, né, 360 por 0,241, ou seja, 0,2. Então vamos aproximar para 0,2,5. Então eu vou ter aí 360, vou ter 90, né? Eu vou ter 9 anos, né? Quer dizer, 9 meses para Mercúrio dar uma volta, praticamente, um pouquinho mais, tá? A Terra tem um raio 1, que é a unidade padrão de medida astronômica, e o período 1 ano. Mercúrio tem 1,5, 1,88, ou seja, 1 ano e praticamente seria quase 2 anos, tá? Pouquinho menos, deve ser 1 ano e 8 meses, 9 meses, mais ou menos isso, tá? E aqui está Saturno, tá? 29 anos, tá? Terrestres, e um pouquinho mais, quase 30 anos. E Netuno, que a gente nem vê, né? A gente não passa a vida, a gente não vai viver 165 anos, né? E aqui é o raio médio. Bem, espero que tenham gostado. Forte abraço aí para todos.